Em 99% dos projetos de consultoria barra dados na área financeira que eu participei, a maior dor de cabeça sempre foi o fluxo de caixa previsto. Isso porque, para estruturar um fluxo de caixa previsto, ele vai variar de acordo com o modelo de negócio, ele não é uma fórmula pronta. Porque as premissas ou os parâmetros que a gente tem que utilizar para estruturar um fluxo de caixa previsto, eles precisam fazer sentido na estrutura da empresa. Então, considerando isso, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como fazer a previsão da receita de contratos recorrentes para o fluxo de caixa forecast, o fluxo de caixa previsto. Então, a gente começa apresentando essa super mega power base de dados, onde a gente tem informação de 2 contratos aqui. Eu não trouxe mais informações para não ficar tão confuso ali para vocês, mas basicamente são as informações padrão que a gente teria de contratos, tá? Então, primeiro a gente tem o ID do contrato, o ID do cliente vinculado àquele contrato. Depois a gente tem o tipo de contrato, se é fixo ou semifixo. Para quem não sabe, quando a gente faz gestão de contratos, esse contrato ele pode ser fechado com um valor mensal fixo, ou seja, todo mês eu vou faturar R$500, no caso das mensalidades de escola, por exemplo, onde todo mês é o mesmo valor que é faturado, tá? Ou então o contrato ele pode ser semifixo, ou seja, ele é negociado num valor, então, digamos ali que meu contrato foi negociado num valor de 100 mil. Então, ao longo do tempo, esse contrato vai sendo medido, e ele vai sendo faturado conforme o consumo do cliente sobre esse contrato, tá? Então, a gente não tem um valor fixo todo mês. Depois a gente tem informação de início e fim da vigência, então quando que esse contrato iniciou sua vigência e quando ele vai terminar, Depois a gente tem informação de vigência total em meses, tá? Ou seja, aqui, para não complicar muito, eu fiz tudo por mês, tá? Mas a gente tem que pensar também que pode ter contrato onde o faturamento dele vai ser anual, por exemplo, ou quinzenal, semestral, enfim, tá? Então aqui, para não complicar, a gente trouxe mensal, mas a gente tem que considerar que pode ter outras estruturas de faturamento aí dos contratos, tá? Depois a gente trouxe informação de dia para a fatura. Então, qual dia do mês, já que a gente está falando em mês, qual dia do mês esse contrato vai ser faturado? Então, esse de cima, todo dia 5, ele vai ser faturado. E o de baixo, como ele é semifixo, ainda precisa fazer sempre a medição contratual, ele vai ser faturado todo dia 10, tá? Depois a gente tem o valor do contrato, então esse aqui, o de cima fixo, eu coloquei o valor de 12 mil, considerando que vão ser R$1.000 fixo todo mês, E o de baixo eu coloquei um saldo contratual de 50 mil, então a partir do momento que o cliente vai usando, a gente vai consumindo esses 50 mil. E o tipo de vigência aqui, eu trouxe mensal, lógico, é o nosso padrão, mas considerem que pode ter outros tipos de vigência, tá? Anual, quinzenal, semestral, trimestral, enfim. Aí vai variar muito de cliente para cliente, tá? Então, essa aqui é a nossa base de dados, onde a gente vai trabalhar lá dentro do Power Query para montar agora os fluxos de caixas previstos para esses contratos. Então, a gente já está aqui no PQ, já com os dados que eu tinha apresentado para vocês anteriormente, tá? E eles já estão definidos aqui, os dados também, e agora a gente vai começar a fazer as etapas de transformação ali para encontrar tanto o nosso valor de previsão mês a mês, quanto a nossa data de previsão. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer um filtro, tá, do tipo de contrato. Por que isso? Porque quando a gente fala de contrato fixo, ele é mais simples, a gente já sabe que o valor ele vai ser fixo todo mês, Então, basicamente a gente replicar esse valor para frente. Quando a gente fala de um contrato variável, ou semifixo aqui, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque geralmente a gente faz a previsão com base na média ou mediana daquilo que já aconteceu ou do último faturamento. Só que a gente tem que olhar para o faturamento, então a gente tem que fazer um relacionamento com a base de faturamento, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Então a gente vai deixar ele para um segundo momento. Então a primeira etapa que eu aplico aqui é o filtro para trazer os contratos apenas de tipo fixo, tá? A próxima etapa aqui, então, é a gente encontrar o saldo de vigência. O que é o saldo de vigência? Esse contrato, ele começou a vigência dele, começou lá no mês 5 de 2023. Ou seja, o mês 6, 7, 8, 9 e 10, ele já tem faturamento, são valores que já foram realizados. Como já foram realizados, não me interessa colocar eles na previsão, porque eles já vão estar na base de faturamento,
tá? Então, a gente precisa somente encontrar o saldo de vigência, que são os meses que eu ainda tenho para faturar, tá? E o cálculo, ele até que é bem simples, né? Então, a gente precisa encontrar, basicamente, o fim da vigência. Então, a gente vai usar o fim da vigência como base, tá? E a gente vai usar a data e hora de hoje, tá? Então, a gente vai retornar essa informação aqui. E o cálculo dele é o seguinte: a gente vai pegar a diferença do ano, da data fim de vigência e da data de hoje, tá? Porque a gente tem que considerar que, inclusive nesse caso aqui, o ano que a gente está atualmente e o ano do fim da vigência, eles são diferentes. A gente multiplica isso por 12. Depois a gente soma com a diferença dos meses entre a data do fim da vigência e de hoje, tá? Então, esse aqui é o cálculo para a gente encontrar o saldo de vigência. Então, como a gente pode ver aqui, ele encontrou o saldo de vigência 6. Ou seja, eu já tenho alguns faturamentos, porém, daqueles 12 meses de vigência, ainda eu preciso faturar 6 meses. Então, esse é meu saldo, tá? Depois disso, com esse saldo de vigência aqui, a gente consegue, então, encontrar as próximas faturas, tá? Por que as próximas faturas? Vamos lá, a gente tem um contrato aqui onde ele tem um saldo de vigência de 6 meses, ou seja, eu ainda preciso faturar ele durante 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer? Como são 6 meses diferentes, a data de competência, a data de previsão vai ser diferente. Eu vou ter uma em cada mês diferente, tá? Então, eu preciso transformar essa linha aqui, desse único contrato, eu preciso transformar ela em 6, porque eu preciso trazer as diferentes datas de competência ali da previsão. Então, nesse caso, a gente vai criar uma lista, tá? Então, tá aqui, ele já criou uma lista, onde o número inicial da minha lista vai ser o saldo de vigência, ou seja, os 6 que eu encontrei antes ali, e o final da minha lista vai ser a vigência total meses, tá? Que vai ser o fim da vigência daquele contrato. Então, ele basicamente vai criar uma lista do número 6 até o número 12, tá? E depois que ele criou essa lista, a gente vai expandir essa lista e ele vai criar nossas linhas de faturas, tá? Então, conforme a gente conversou, a gente ainda tem esses números de faturas aqui referentes a esse contrato, tá? Depois que eu encontro as minhas linhas de faturas, né? Então, eu já tenho aqui todas as minhas faturas que eu vou prever, né? Colocar para frente ali. Eu vou encontrar o valor mensal desse contrato. Aqui, como eu comentei antes para vocês, ele é simples, porque ele é fixo. Então, é basicamente a gente pegar o valor do contrato, que seriam nossos 12 mil, e dividir pela vigência total, que seriam os 12 meses. Então, vai me dar um valor de fatura mensal de R$1.000 aqui, tá? Depois de encontrar, então, o valor da fatura mensal, que é o valor que eu vou utilizar na minha previsão de fluxo de caixa, eu preciso encontrar um mês de competência daquela fatura, tá? Então, para encontrar o mês de competência da fatura, é basicamente eu adicionar os meses que a gente encontrou aqui na fatura, tá? Na faturas aqui, adicionar em cima da data de início da vigência do contrato. Então, tá aqui, a gente adicionou os meses, em cima da data de início da vigência, a gente adicionou os meses da fatura. E ele criou aqui pra gente, então, a competência dessas faturas, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que essa fatura de mês 6, essa fatura número 6 aqui, ela foi provisionada para novembro de 2023. A fatura número 7 foi provisionada para dezembro de 2023. Fatura número 8, janeiro e assim por diante, tá? Porém, quando a gente encontra essa data de fatura, ela sempre vai ficar com a data, né, igual à data do início da vigência do contrato, tá? Aqui como padrão, a gente colocou 1, mas às vezes pode ser aleatório, pode ser dia 20, 23, 27, enfim, quando esse contrato iniciou, tá? E o que a gente quer, na verdade, é trazer o dia, né, de acordo com o dia de fatura que a gente tem para faturar, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o dia 5. Então, a gente precisa pegar essa data de fatura e substituir o dia 1, né, pelo dia 5, que vai ser o meu dia de faturamento, né, de fato. Então, a gente consegue transformar aqui, tá? Como vocês podem ver, eu fiz uma combinação de texto, tá? Então, eu combinei o dia de fatura, mais o mês e o ano da data da fatura que a gente encontrou, ou seja, o mês de referência ali, né? E depois eu transformei ele em data. E aqui a gente tem, então, as nossas previsões de faturamento para esse contrato recorrente.
Então, quando a gente vem aqui para o nosso visual agora, a gente já consegue ver que ele conseguiu fazer a previsão ali dos contratos, né, no valor de R$ 1.000 cada um, para os próximos meses. Então, para novembro, dezembro e aí para 2024, para os meses ainda que a gente tem o saldo de vigência.